Bom, então, bem-vindos novamente, todos que estão nos assistindo. Eu agradeço também à professora Mariana por ter disponibilizado o tempo dela para apresentar essa palestra. A professora Mariana concluiu a graduação dela na Universidade de Brasília, onde ela realizou também o seu mestrado. Ela seguiu então para o Rio de Janeiro, onde ela concluiu seu doutorado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E após alguns pós-docs na França, ela retornou para a UNB em 2017, onde ela permanece até hoje, atuando principalmente na área de cosmologia. Hoje, então, ela vai falar um pouco mais para a gente sobre essa vasta área da física. Professora Mariana, eu passo então a palavra para você agora. Obrigada, Alisson. Obrigada a todo mundo do PET pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse evento. E vocês vão reparar, o título da minha apresentação era Cosmologia. Eu vou já compartilhar aqui para iniciar. Vocês conseguem ver a minha apresentação? E deixa eu ver aqui. Então, o título da minha apresentação é Cosmologia e Aglomerados de Galáxias. Só que amanhã a pós-doutoranda, a doutora Simone Costa, ela também vai falar sobre cosmologia. Então, nós tivemos uma pequena conversa para não ter tanta superposição de assuntos. Então, eu fiz uma modificação na minha apresentação. Eu vou focar mais em aglomerados de galáxias, tá? E já faço a propaganda aqui para todos assistirem amanhã, às 9 da manhã, se eu não me engano, o seminário da doutora Simone Costa, tá? Aí sim ela vai falar mais sobre cosmologia, ok? Bem, vou começar falando sobre o que são esses objetos, tá? O que são aglomerados de galáxias. Os aglomerados, eles são as maiores estruturas ligadas do universo. A massa deles é em torno de 10 a 14, 10 a 15 massas solares, e eles têm um tamanho da ordem de 10 a 20 quilômetros, tá? De 2 a 10 megaparsec. Para vocês terem noção, 10 a 20 quilômetros, eu coloquei aqui alguns tamanhos, tá? Isso tudo em termos de diâmetro, de objetos que são mais familiares a nós, como o planeta Terra, que ele tem 10 mil quilômetros de diâmetro, o Sol, 1 milhão de quilômetros, e aqui eu também menciono o sistema solar, nebulosas e galáxias, isso para vocês terem noção do tamanho desses objetos, tá? E por que eles são os maiores objetos, estruturas ligadas do universo. Nessa figura aqui, do lado direito, eu coloco uma escala para a figura mais de fundo seria uma foto de um aglomerado de galáxias, e aí a gente dá um zoom em um grupo de galáxias. Nesse zoom, né, um segundo zoom, a gente mostra a Via Láctea, aí um pedacinho dessa galáxia, né, da Via Láctea, a gente encontra o nosso sistema solar, e aí sim o planeta Terra, tá? Só para vocês terem noção dessa dimensão. As primeiras observações de aglomerados foram feitas no século XVIII, início do século XIX, por Charles Messier e William Herschel, tá? Mas o primeiro catálogo ele foi elaborado por George Abel em 1958. Esse catálogo continha 2.712 aglomerados, tá? Até redshift aproximadamente 0,2. Redshift é uma medida de distância e ao mesmo tempo uma medida de tempo, tá? Eu acredito que amanhã no seminário da doutora Simone, ela vai falar um pouco mais detalhes sobre isso, ok? Aqui a gente tem duas fotos de dois aglomerados, Abel 370 e Abel 2744. Essas imagens estão longe de ser as imagens analisadas pelo próprio Abel, tá? Ele usou placas de alguns telescópios, eu vou até ficar devendo o nome desses telescópios, então ele fez a identificação desses aglomerados fazendo uma inspeção visual nessas placas, tá? Observadas. E aqui essas imagens elas já são bem mais recentes, elas foram feitas pelo Hubble Space Telescope, por isso que ela tem uma resolução tão boa, tá? Agora eu vou passar
parte da apresentação falando dos diferentes tipos de observação, as diferentes observações que a gente faz de aglomerados de galáxias. Essas diferentes observações, elas diferem na frequência em que a gente faz, em que a gente os observa. Então, por exemplo, aqui, como eu já tinha mostrado anteriormente, essas imagens elas são obtidas através do óptico. Você faz o seu objeto, ele recebe fótons, ele identifica, faz toda uma caracterização de fótons que estão no espectro do visível. Mas a gente também observa os aglomerados em raio-x, no milimétrico, e que está relacionado com o efeito Sunyaev-Zeldovic. Eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Daqui a pouquinho. E também a gente faz observação de lenteamento gravitacional a partir das imagens obtidas no óptico, tá? E combinando todos esses dados, e aí eu também, mais na frente da apresentação, vou falar como que a gente faz, o que a gente tem que traduzir das observações, tá? Para modelagem teórica, para a gente, então, obter restrições nos parâmetros cosmológicos, em modelos cosmológicos, usando os aglomerados de galáxias como sonda cosmológica, tá? Então, essa é a ponte aqui entre o título é Cosmologia e Aglomerados de Galáxias, então eu mudaria agora para Aglomerados de Galáxias, né, ou Estudando a Cosmologia com Aglomerados de Galáxias, tá? Então, o objetivo a gente vai partir de observações e como que eu chego nessa última etapa aqui para restringir modelos cosmológicos. Então, como eu tinha mencionado, os aglomerados de galáxias eles são observados em diferentes frequências, tá? A gente tem raio-x, visível, milimétrico, ondas de rádio também, e combinando todos esses dados, a gente consegue tirar muita informação, entender como é a estrutura, como é a dinâmica desses objetos e a sua composição. Então, hoje a gente sabe que os aglomerados eles são com 2% somente, aproximadamente 2% da sua composição são galáxias, tá? Então, quando a gente olha a imagem no óptico, que a gente vê aquele conjunto de galáxias, como as figuras que eu mostrei anteriormente, isso surpreendentemente corresponde somente a 2% da composição do aglomerado. E aí, como segundo termo, que compõem esses objetos, a gente tem um gás quente, um plasma, tá? Intraaglomerado, que eu vou, a partir de agora, chamar de ICM, que é o termo em inglês, tá? Que é o Intracluster Medium. Então, daqui para frente, ICM, eu sempre vou me referir a esse plasma, esse gás quente que reside dentro do aglomerado de galáxias, e ele corresponde entre 10 a 15% do aglomerado. Os outros 80 a 85% do aglomerado é formado por matéria escura, tá? E matéria escura, todo mundo pode se questionar, poxa, então boa parte desses objetos astronômicos, eles são compostos por algo que a gente ainda não conhece, não sabe descrever. E é isso mesmo, tá? Bem, aqui nessa foto, essas três imagens, elas correspondem à imagem do aglomerado Abel 1835, que encontra-se a um redshift de 0,25, e esse primeiro, o painel aqui mais à esquerda, é uma imagem desse aglomerado feita em raio-x, tá? A imagem do meio é a imagem desse mesmo aglomerado feita no óptico, e a terceira imagem esse mesmo aglomerado medido no milimétrico através do efeito Sunyaev-Zeldovic. Então, o primeiro observável que eu vou falar mais em detalhes é o raio-x. O que acontece? Como eu estava dizendo, a gente tem um aglomerado de galáxias, quando você olha no óptico, você vê galáxias ao longo desse objeto. No meio dele, e mais concentrado no centro do aglomerado, a gente tem esse gás, esse plasma quente, tá? Que é o meio intracluster, o ICM. E o que acontece? Esse gás, ele tem o quê? Elétrons livres que estão a todo momento colidindo com íons. Então, esse plasma tem toda uma dinâmica e da colisão, como resultado da colisão dos elétrons livres com os íons que residem nesse meio intracluster,
a gente tem o efeito, a gente tem emissão de radiação por Bremsstrahlung, tá? Então, o que acontece? Um elétron ele interage com esse íon e ele pode o quê? Ganhar energia e vai ter, dado essa aceleração, dado esse ganho de energia, a gente vai ter uma emissão de fóton. Esse fóton que está aqui desenhado, tá? Como essa curva verde, esse fóton ele é emitido então pelo aglomerado. E é esse sinal que está em raio-x e que a gente observa com os nossos telescópios, tá? Então, esse efeito que acontece internamente no aglomerado, o aglomerado, então, está emitindo sinal em raio-x via, via radiação Bremsstrahlung. Então, dado essa descrição que eu forneci sobre esse efeito, já fica razoavelmente claro que quando a gente faz uma observação em raio-x, a gente está fundamentalmente coletando informação sobre o meio intercluster, sobre o gás, sobre o plasma que forma esse aglomerado, tá? Não estou extraindo muita informação daqueles 2% de aglomerados de galáxias e muito menos informação sobre a matéria escura, tá? Aqui a gente tem imagens reais de aglomerados de galáxias, só que eu tenho a superposição de duas imagens. Então, esse fundo escuro, onde a gente consegue ver esses pontinhos luminosos, tá? Pintando cada um desses painéis, são galáxias, e isso é a imagem que a gente tem do óptico, tá? A imagem em raio-x, que está superposta aqui nessa figura, são esses contornos arroxeados, azulados e rosa, tá? Então, esses contornos aqui coloridos é que são as imagens em raio-x, que são essa foto do meio intracluster, tá? E aí, esse nível de coloração tem a ver com a energia dos fótons que foram observados aqui pelo telescópio, tá? Pelo equipamento, ok? Então, vejam, aqui a gente tem aglomerados, né, que eles se expandem, em geral, em raio maiores do que essa imagem do meio intracluster, tá? Segundo observável, que eu vou mencionar, é o efeito Neves-Eldovich. Esse efeito nada mais é do que o espalhamento côncavo inverso, tá? O que acontece? A gente tem dada a evolução, eu vou mencionar isso de novo um pouquinho mais para frente, dada a evolução do universo, o modelo padrão da cosmologia, ele nos diz o quê? Que após o período, a gente teve inicialmente ali um período inflacionário, onde tem uma expansão muito rápida. Eu vou adiantar, eu vou avançar para uma figura lá na frente e já volto para esse slide. Então, aqui eu tenho o quê? Aqui é um diagrama que conta um pouco a história da evolução do universo, tá? Dado o modelo padrão da cosmologia. Então, inicialmente, a gente tem aqui o que está sendo chamado de Big Bang, que é essa singularidade, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Isso daqui é uma área completamente em aberto na cosmologia, na física, ok? Então, a gente tem o quê? Tem esse início, não se sabe como é esse início, a gente tem um período inflacionário. Esse período inflacionário, ele faz o quê? Ele expande o espaço-tempo muito rapidamente, exponencialmente, tá? E aqui, durante essa fase, todos os campos das partículas, da matéria que a gente conhece, eles estavam em estado de vácuo. E aí, no fim desse período inflacionário, a gente tem o quê? Esses campos de fótons, elétrons, gluons, dos bárions, de tudo que a gente conhece, saindo do seu estado de vácuo e saindo do estado de vácuo e tendo flutuações, tá? Que vão permitir criação dessas partículas. E aí a gente vai passar por uma fase que a gente chama de nucleossíntese. O universo aqui ainda está muito quente e bem menor do que ele é hoje. E aqui a gente tem, por exemplo, quarks e gluons, tá?
e elétrons e neutrinos. E conforme o universo expande, tá? Que é dá essa noção, tá? Esse tronco de cone, ele vai ampliando para dar essa noção da expansão do universo, tá? Então, conforme o universo vai expandindo, a sua temperatura vai caindo. E conforme a temperatura cai, outras partículas conseguem ser formadas. Então, aqui, como o universo estava muito quente, a gente tinha o quê? Quarks e gluons não conseguiam nem formar ainda prótons e nêutrons, por exemplo. O universo esfria, se expandindo, aí sim você consegue ter a formação de partículas como prótons e nêutrons. A expansão continua ocorrendo, você começa a ter a formação dos primeiros átomos de hidrogênio, hélio, tá? Mas fundamentalmente hidrogênio. E isso tudo ainda está um gás super quente, fótons interagindo com essas partículas a todo instante. E o que acontece? Aqui no final do que a gente chama a fase de nucleossíntese, os fótons, devido à expansão do universo, os fótons não vão tendo mais energia suficiente para interagir e romper os átomos de hidrogênio. Então, nesse momento que os fótons não conseguem mais interagir não tem energia suficiente para interagir com esses átomos de hidrogênio, o que acontece? Tem essa fase aqui, que é quase uma película, tá? Dada a expansão do universo, uma fase super fina, que a gente chama de última superfície de espalhamento. Que os fótons, nesse momento, eles passam a ficar. O meio passa a ser invisível para os fótons, e aí os fótons começam a se propagar livremente pelo universo. Então, isso é a última superfície, que a gente chama de última superfície de espalhamento, e esse sinal, esses fótons, é o que a gente observa, tá? Aqui hoje na Terra, que a gente chama de radiação cósmica de fundo, tá? Então, esse é o sinal de radiação cósmica de fundo. Eles vão viajando, só que aí o universo continua evoluindo e a gente tem um período de formação de estrutura. Então, eu dei essa avançada para dar esse panorama para a gente entender o que é o efeito Neves-Zeldovich, tá? Então, tendo isso em mente, vamos voltar para o efeito Neves-Zeldovich. O que eu tenho? Aquele fóton emitido lá no passado, da radiação cósmica de fundo, ela está viajando pelo universo e o que acontece? Antes de chegar até nós, alguns deles vão encontrar obstáculos no caminho. E alguns desses obstáculos pode ser o quê? Um aglomerado de galáxia. Então, fótons lá da radiação cósmica de fundo, que passam através de um aglomerado antes de chegar até nós observadores, o que eles vão fazer? Esses fótons eles vão interagir com esse meio intracluster. Eles vão interagir com os elétrons que estão aqui nesse plasma, tá? Através do efeito Compton inverso, esses fótons eles vão se colidir com esses elétrons e eles vão ganhar energia. Então, eles ganham energia aqui ao passar pelo aglomerado de galáxia, tá? E quando eles chegam até nós, a gente vai ter o quê? Um desvio do espectro esperado desse fóton da radiação cósmica de fundo. Então, essa curva vermelha aqui nessa figura, ela representa o espectro que a gente observa do fóton da radiação cósmica de fundo que chegou até nós sem encontrar nenhum obstáculo, sem interagir com nenhum outro objeto astronômico no meio do caminho, tá? Então, essa linha vermelha é o espectro aqui é a curva de intensidade, tá, da luz desse fóton da radiação cósmica de fundo que não interagiu com o objeto astronômico. Aqueles fótons que passam através de um aglomerado de galáxias, como eles vão ganhar energia, toda essa curva ela vai ser desviada, como a gente está vendo aqui, gerando o quê? Essa curva azul. Então, um fóton da radiação cósmica de fundo, que em geral vai ter essa intensidade para esse comprimento, para essa frequência, tá? O comprimento de onda, ele vai ter o fóton que estiver interagindo com o aglomerado, ele vai ter nessa faixa aqui essa intensidade mais baixa, ok? E o que acontece? Aqui eu tenho uma imagem real. Isso daqui todos esses quadros verdes aqui são imagens reais, tá? Obtidas pelo satélite Planck, tá?
de um certo aglomerado. Não aqui eu não me preocupei para qual era esse aglomerado, tá? Porque em todos os casos vai acontecer isso. Então, por isso que o efeito Synavius-Zeldovich nos permite uma nova forma de observar aglomerados de galáxias quando a gente aponta esses instrumentos para o céu. Quando a gente capta esses fótons que interagiram com o aglomerado, o que a gente vê? Aqui na frequência de 44 Hz, tá? Gigahertz, bem aqui embaixo, a gente vai ter o quê? Veja que a intensidade ela vai ser menor. Então, esses fótons eles vão estar aqui mais frios do que o que a gente esperava de um fóton da radiação cósmica de fundo, tá? Então, toda essa parte aqui, a gente espera fótons mais frios, porque eles vão estar com a intensidade mais baixa, que representam esses 4 primeiros quadros aqui, tá? E aí você vê todo esse sinal aqui, é o sinal da identificação do aglomerado. Com isso, o fóton carregando essa informação, a gente acaba tendo o quê? Uma foto do aglomerado de galáxias, do objeto com o qual ele interagiu. Essa frequência aqui é muito interessante, 217 GHz, ela representa justamente esse ponto aqui, onde as duas curvas se cruzam, tá? Então aqui a gente não consegue ver nada e é esperado, porque os fótons que estão chegando sem interagir com nenhum objeto e os fótons que interagiram com um aglomerado, nessa frequência, como eles se cruzam, esses espectros se cruzam nessa frequência, a gente não consegue definir, tá? A gente não consegue definir nenhum objeto, um ponto nulo, né? Um ponto zero, e a gente tem isso nas imagens, tá? Como mostra esse painel. E aí, para frequências mais altas que 217, o que a gente espera? Que esses fótons que interagiram com o aglomerado, eles vão ganhar energia, a intensidade deles vai ser maior, então você vai ver essas regiões aqui mais quentes nesse sentido, tá? E aí você tem esse sinal maior, né, do que os fótons que não interagiram com ninguém. Esse sinal aqui vai ser maior e por isso eles estão vermelhos nessa escolha de cores aqui para representar essas figuras, tá? Então aqui a gente identifica em todas essas frequências um mesmo aglomerado que corresponde o quê? A fótons nessas diferentes frequências aqui que a gente observou via efeito, né? Isso é possível devido ao efeito Sunyaev-Zeldovich, que é o efeito espalhamento cômputo inverso dos fótons da radiação quântica de fundo com o meio intracluster do aglomerado. Então, vejam, aqui foi um segundo sinal. Então, a gente já falou de raio-x e efeitos Sunyaev-Zeldovich. Esses dois sinais, essas duas formas de medir aglomerados de galáxias, elas nos dão informação fundamentalmente sobre o meio intracluster, tá? Intraaglomerado, tá? Então, próximo. Então, uma terceira forma de observar os aglomerados de galáxias é através do óptico. Fazer medida no óptico, quando eu falo óptico, é que a gente está na frequência do visível, tá? Então, no caso do óptico, a gente vai fazer uma busca por sobredensidades de galáxias. Então, a gente vai, por exemplo, a gente tem essa imagem aqui no lado esquerdo, que é uma imagem em uma banda, por isso que ela não está colorida. Então, eu tenho imagem aqui em uma banda do visível, uma frequência do visível, uma faixa, né, de frequência, e aí eu consigo ver esses pontinhos, tá? Então, você tem toda uma técnica para identificar esses objetos, se vão ser galáxias, se vão ser estrelas. E aí, conforme a gente vê vários pontos desses que a gente identifica como galáxias, tá? Que estão relativamente próximas, isso é o primeiro indicativo de que você tem um aglomerado naquela região. Então, aqui a gente já está falando o quê? Fazer observação pelo óptico, quando a gente faz essa medida no óptico das galáxias, ela vai te dar agora informação sobre aqueles 2% da composição do aglomerado. Então, o efeito raio-x e efeito Sunyaev-Zeldovich te dão informação ali
do gás intraaglomerado, que corresponde a 10, 15% desses objetos. Agora, no óptico, quando a gente está na banda do visível e a gente observa as galáxias que compõem esses objetos, a gente está olhando ali o que corresponde a em torno de 2% dos aglomerados, tá? E, e aí a gente tem mais uma informação que eu esqueci aqui. Para redshifts, como eu estava falando, a gente, quando uma escala que a gente usa na cosmologia para traçar o tempo e também distância, tá? É, é o redshift. Então, quanto mais longe de nós, maior é o redshift. Redshift zero corresponde a hoje, tá? Hoje, nós observadores. Então, quanto maior o redshift, mais para o passado a gente está olhando. Para vocês terem noção, quando eu falo da radiação cósmica de fundo, a gente está falando de um redshift da ordem de 1100, tá? Aglomerados de galáxias são objetos que existem aqui até, espera-se que até Redshift 2, 2,5 já são objetos bem raros, tá? Então, só que essa escala de 2, 2,5 que eu estou falando para vocês, e Redshift 1100, essa escala do Redshift ela não é linear, tá? Então, isso comparando com o tempo. Então, assim, quando a gente fala de Redshift 1100, a gente está falando de um universo bebê, um universo que tinha em torno de 380 mil anos só, tá? Enquanto o Redshift 2, a gente já está falando do universo com bilhões de anos, tá? Dado que a estimativa para o tempo do universo hoje está da ordem de 14 bilhões e meio, ok? Aproximadamente. Então, quanto mais para o passado eu vejo, quanto mais fundo eu vejo e tento identificar esses aglomerados, mais difícil vai ficando. E você tem esse sinal de redshift, esse desvio no espectro dos objetos que a gente observa devido à expansão do universo. Então, a gente, para aglomerados mais distantes, a gente faz também imageamento já para bandas mais próximas do infravermelho, tá? Que é essa que representa aqui essa figura do lado direito, ok? E aí a gente tem um último efeito que eu vou falar hoje para identificar, para observar os aglomerados de galáxias, que é via lenteamento gravitacional. Então, isso também, essas observações de lenteamento gravitacional também vão ocorrer em imagens obtidas a partir do óptico, tá? E eu vou agora entrar em detalhes dos efeitos, do que acontece. Então, o que é o efeito de lenteamento gravitacional? Então, aqui, dada a teoria da relatividade geral, formulada por Einstein, a gente tem o quê? Que o espaço-tempo, ele agora é uma estrutura, tá? E você tem que a gravidade, ela é um efeito da geometria do espaço-tempo, ok? Então, bem diferente da formulação da gravitação newtoniana, em que a gente fazia a descrição por interação, por forças, né? E massa, qualquer massa vai gerar campo gravitacional e vai interagir com qualquer outro corpo massivo, e aí você já tinha um problema, porque nessa descrição você já está pressupondo que a interação entre essas massas ela é instantânea, então isso já é um conceito estranho, tá? E aí você vem, Einstein vem com a formulação da relatividade geral e que diz o quê? Ó, a gravitação nada mais é do que uma manifestação da geometria do espaço-tempo e essa deformação na geometria do espaço-tempo ela acontece devido aos componentes energéticos, materiais que compõem o universo. Então, qualquer estrutura que qualquer estrutura. Aqui eu estou tentando separar energético de material, digamos assim. Eu estou usando esse nome duplo, porque alguém pode perguntar, poxa, mas o fóton? Fóton é uma partícula da luz, né? Que tem massa zero. Então, se ela tem massa zero, em princípio, ela não geraria nenhuma deformação no campo gravitacional. Então, isso está errado. O fóton também, por mais que ele tenha massa zero,
é uma partícula, ele contém energia e ele sim vai distorcer a geometria do espaço-tempo, tá? Então, por isso que eu estou pontuando aqui essa questão de qualquer objeto que possua qualquer conteúdo energético material, tá? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, nesse diagrama, a gente tem o quê? Uma galáxia, aqui o planeta Terra, nós, observadores, a gente está olhando para o céu, tá? E aí, nessa direção aqui, onde eu estou passando o mouse, eu estou olhando cada vez mais fundo, cada vez mais para o passado. Então, digamos que eu apontei o telescópio numa direção em que eu encontro aqui um aglomerado de galáxias. E se eu continuar olhando aqui atrás desse aglomerado, eu ainda vou encontrar galáxias, quasares, outras estrelas, outras estruturas. Aqui eu estou indo cada vez mais para o passado, olhando o passado do universo. Então, o que acontece? Essa estrutura aqui, esse aglomerado de galáxia, ele vai deformar o espaço-tempo em torno dele, certo? E aí eu tenho uma galáxia que esteja entre nós, observadores, uma galáxia que esteja atrás, na verdade, atrás ainda desse aglomerado de galáxias, o aglomerado de galáxias é que está entre nós e essa galáxia aqui de fundo, tá? O que vai acontecer? Essa galáxia vai emitir luz, ela emite luz, que está aqui descrita por essas trajetórias em branco, tá? Ao passar os raios de luz que passarem próximos aqui do aglomerado de galáxias, eles vão o quê? Perceber essa distorção no espaço-tempo. Então, aqui eu teria o quê? Digamos que esse é o raio. Digamos que esse raio de luz aqui seria a trajetória que o raio seguiria se não houvesse essa distorção no espaço-tempo. Como você tem um aglomerado aqui distorcendo esse espaço-tempo, vai haver um desvio na trajetória da luz. E aí esse desvio, ela vai sofrer o quê? Esses raios, eles vão seguir essa trajetória vermelha, tá? Então você vai ter essa deflexão aqui no desvio da luz de um objeto que encontra-se atrás do aglomerado de galáxias, e aí, por isso que a gente chama isso de lenteamento gravitacional. Esse aglomerado de galáxias aqui, ele funciona como uma lente, tá? Ele vai funcionar como uma lente e a gente vai ter esse efeito ocorrendo. Esse efeito, ele manifesta-se de diferentes formas. A gente tem dois regimes, na verdade, a gente tem três regimes, tá? A gente chama de lenteamento gravitacional forte, lenteamento gravitacional fraco, e a gente também tem o microlenteamento. Eu aqui não vou falar de microlenteamento, porque para aglomerados de galáxias a gente não tem um sinal de microlenteamento, tá? Para vocês terem noção, o microlenteamento é usado para identificar, por exemplo, exoplanetas. Então a gente está numa uma escala, pelo menos aqui na nossa própria galáxia, ou galáxias próximas, tá? Para fazer esse tipo de detecção com microlenteamento. Para aglomerados de galáxias, os efeitos que a gente está interessado são os efeitos forte e fraco do lenteamento gravitacional. Então, agora eu vou falar para você, vou quebrar esses dois tópicos, tá? E vou mostrar como que isso se manifesta, ok? Então, lenteamento gravitacional forte. Um dos efeitos que a gente vai ter é o de imagens múltiplas. O que isso significa? Aqui eu tenho um satélite Hubble fazendo observação. Aqui, por exemplo, eu tenho o desenho de uma galáxia, tá? E aqui eu tenho um quasar que encontra-se um quasar que encontra-se atrás dessa galáxia. Essa galáxia aqui está funcionando como uma lente e vai distorcer as imagens desse objeto visto aqui que está sendo observado por nós. Então, esse quasar está emitindo luz. As trajetórias desses raios aqui vão ser distorcidos de forma que aqui por esse diagrama, eu estou passando o mouse aqui, o meu cursor, por cima das linhas, tá? Se a gente fizer aqui traçar linhas retas, tá? Eu teria que ver eu veria essa imagem que eu estou vendo aqui, ela não corresponde à posição, porque aqui se eu traçar uma linha reta, tá?
É como se esse objeto estivesse aqui, ok? Mas não, na verdade, ele encontra-se aqui. Então, a gente tem que fazer os cálculos levando em conta essa deflexão. E é a partir disso que a gente consegue estimar qual é a massa desse objeto que está, qual é a massa da lente, tá? Porque como ele distorce a posição do objeto que está sendo imagiado, a gente vai, tem toda uma técnica e tem toda a teoria que mostra que isso está relacionado com a matéria desses objetos que estão distorcendo o, o espaço-tempo dessas lentes, tá? E aí, um efeito de imagem múltipla é o quê? Aqui, como vocês veem nesse diagrama, eu vou ter a distorção de diferentes raios de luz, e aqui no plano da lente a gente vai ver, em princípio, diferentes imagens. Então, eu vou ver o que seriam diferentes quasares, mas que, na verdade, corresponde a imagens múltiplas de um mesmo objeto, ok? E tudo isso, pela teoria, você consegue prever, você faz os cálculos, você estima qual é a distorção do espaço-tempo, qual é o efeito da geometria. Você faz esses cálculos, você pode fazer previsão, ok? Desses efeitos, por exemplo, de imagens múltiplas. E aí, quando você aponta o seu telescópio, você tem esses tipos de observações, tá? Então, aqui eu tenho imagens, esses pontos centrais aqui mostram diferentes galáxias, e esses pontos mais brilhantes são imagens múltiplas de um mesmo objeto, tá? E o que é interessante é que quantos objetos múltiplos vão ser formados, a posição desses objetos aqui, ó, tá quase em formato de cruz, tá? Aqui tem essas duas imagens mais próximas e essas duas aqui, você vê que não tem algo muito simétrico. Tudo isso aqui carrega informação ainda mais do que qual é a posição da fonte, aqui no caso de quasares, em relação ao objeto que funciona como lente. Então, por exemplo, se você tiver um alinhamento exato entre observador, lente e a imagem e a fonte, você vai ter o que se chama de anel de Einstein. A imagem que vai ser criada vai ser um anel circundando, como se fechasse aqui, tá? A gente ia ver um anel certinho. Eu esqueci de incluir, eu acho que eu não incluí imagem de anel de Einstein aqui. Isso significa, se você tivesse um anel fechado, isso significaria que esses três objetos estão alinhados: o observador, a lente e a fonte, tá? Então, tudo isso aqui você ainda extrai informação de como está o alinhamento entre objeto e lente, tá? Em relação a nós, observadores. Então, isso daqui são imagens reais desse efeito de lenteamento gravitacional forte, tá? Em particular, de imagens múltiplas. Outro efeito de lenteamento gravitacional forte é o de formação de arcos gravitacionais, tá? Então, a gente vai ter também isso tudo, você pode calcular, tá? A gente também vai ter a formação desses arcos, a gente chama de arcos gravitacionais. Aqui, convenientemente, eu escolhi uma figura em que você tem um sinal muito forte, tá? Um arco muito bem formado, que não deixa nenhuma dúvida, ok? Por exemplo, se esse arco tivesse completamente fechado, seria um exemplo do anel de Einstein, como eu mencionei para vocês, mostrando esse alinhamento entre os objetos, tá? Entre fonte, lente e observador. Então, aqui eu tenho uma imagem do arco gravitacional, também formado, também um efeito de leiteamento gravitacional, né? Dessa distorção na deflexão, nas trajetórias da luz que estão sendo emitidas aqui por um objeto fonte, tá? E agora eu vou passar para outro efeito de lenteamento gravitacional, como eu mencionei para vocês, que é o lenteamento gravitacional fraco, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho o quê? Esse é o plano da fonte, tá? Onde estão galáxias residindo mais para o passado. Antes de chegar até nós, observadores, essas galáxias a trajetória da luz dessas galáxias vão encontrar no caminho delas um aglomerado de galáxias, ok? E aí
Esse aglomerado de galáxias também, por gerar uma distorção no espaço-tempo, vão alterar as trajetórias de luz emitidas por essas galáxias e eu vou reparar um sinal, vou perceber um sinal aqui quando eu fizer a minha observação. Então, o que difere, a principal diferença do lenteamento gravitacional forte e fraco, a gente diria que o lenteamento gravitacional forte, ele já está residindo num regime não linear, tá? Então, você vai ter um tipo de interação, e isso, quando a gente estiver falando do sinal feito onde a lente é um aglomerado de galáxias, a gente vai conseguir ter uma definição, traçar o regime onde você tem lenteamento forte, lenteamento fraco, dependendo da distância que você tiver do centro do aglomerado de galáxia, tá? O centro do céu aglomerado ele vai ser mais denso e a gente vai ver ele onde vai estar concentrado também o seu meio intracluster. Então, além da massa escura, você ainda tem o meio intracluster. Você vai ter um regime ali onde o sinal de lenteamento gravitacional ele vai ser mais forte, um regime não linear. Conforme você se afasta do centro do aglomerado, essa distorção do espaço-tempo, ela também vai enfraquecendo, de forma que a gente vai chegando num regime linear e o tipo de informação, o tipo de deformação que a gente tem, né, no sinal das trajetórias aqui de luz, eles vão se manifestar de uma forma diferente. Então, aqui no caso do lenteamento gravitacional fraco, o que a gente vai ver é uma mudança no cisalhamento, na elipticidade aqui, da forma dessas galáxias. Então, se as minhas galáxias estão alinhadas de forma absolutamente aleatória, que é o que se espera, tá? Quando a luz dessas galáxias, tá, passam através do aglomerado de galáxias, a imagem que a gente vai ver, como elas todas vão sofrer uma deformação por esse mesmo objeto, você no final observa um certo alinhamento. A inclinação dessas galáxias, elas vão tender a se voltar para o quê? Para o centro do aglomerado, tá? Seguindo essa geometria da deformação do espaço-tempo, ok? Então, aqui eu não sei se dá para ver direito. Nessa figura, nessa imagem, a gente teria aqui, nesse centro, a posição de um aglomerado, tá? Um sinal de um aglomerado. E aí, esses tracinhos brancos indicariam aqui o sinal desse cisalhamento do sinal de cisalhamento do lenteamento gravitacional fraco, tá? Então, esse é um efeito em que você não faz, não é como a observação com lenteamento gravitacional forte, em que você tem imagens múltiplas, um arco gravitacional. Desculpa, gente. Eu tenho 2 filhos pequenos, então a dinâmica aqui acaba interferindo um pouco no trabalho, tá? Então, assim, a gente tem no lenteamento gravitacional forte, você pode pegar um aglomerado, fazer análise de um certo objeto, um quasar que está sendo imagiado e tem imagem múltipla, tá? Ou uma galáxia que está sendo imagiada e tem um sinal de imagem múltipla, ou arcos gravitacionais. Você pode trabalhar com isso individualmente. No caso de lenteamento fraco, como o sinal de cada uma é muito fraca, para vocês terem noção, as galáxias já têm, por si só, uma certa elipticidade, ok? E aí o efeito do lenteamento gravitacional, ele vai interferir da ordem de, no máximo, ali, 10% dessa elipticidade original. Então, é um sinal fraco, tá? Então, como você vai distinguir se aquilo que você está observando é a elipticidade original da sua galáxia ou se aquilo já tem acoplado, associado, um efeito de lenteamento gravitacional? E é por isso que você não consegue fazer esse estudo individualmente. Você tem que pegar um conjunto de galáxias e estudar todo esse conjunto de galáxias imagiadas estatisticamente para ver se o seu sinal, se o seu resultado final tem sim essa informação do lenteamento gravitacional fraco ou não, tá? E aí eu não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uns tracinhos aqui indicando essas inclinações, tá? Uns tracinhos brancos indicando essas inclinações, esses alinhamentos
de forma ordenada, tá? Que é o que você não espera. Esse sinal ordenado demonstra que você tem um sinal de lenteamento gravitacional fraco. Senão, esses tracinhos brancos estariam todos com direções aleatórias, tá? Aqui, e aí, esse resultado ele é super importante. A gente tem esse trabalho aqui publicado em 2006 e esse é um dos trabalhos, tá? Tem outras evidências. Provavelmente a Simone vai comentar sobre isso com vocês amanhã, tá? Quais são, mas eu acho um resultado muito importante, por isso que eu quis trazer aqui. Matéria escura. Quais são as evidências que a gente tem para falar de matéria escura? Por que isso é uma componente que a gente desconhece, a gente não sabe como se comporta, que tipo de quais são as partículas que formam essa matéria, mas ao mesmo tempo a gente fala que é um dos componentes dominantes no universo hoje, tá? Então, o que é isso? Uma das evidências que a gente consegue para dizer de forma quase independente de modelo, que existe sim matéria escura, é através da análise de lenteamento gravitacional fraco, quando você olha aglomerados de galáxias, tá? E aqui a gente tem o quê? A gente tem dois aglomerados que estão em colisão. Então, esses aglomerados em colisão, imagina, cada um deles tem as suas galáxias, tem o seu meio intracluster e tem as suas componentes de matéria escura. E esses dois objetos gigantes estão indo de encontro um com o outro. Só que a maneira como o gás intracluster, que é formado por matéria bariônica e por elétrons, tá? Matéria que a gente conhece. Então, a gente tem esse plasma que vai interagir de certa forma, de uma forma, quando eles se colidirem, e você tem a matéria escura. Matéria escura, eu esqueci de mencionar inicialmente, a gente dá esse nome de matéria escura porque ela interage fundamentalmente de forma gravitacional. Então, ela é escura porque a gente não consegue observá-la dada a interação com o fóton, dada a interação via eletromagnética, tá? Por isso que a gente dá esse nome de matéria escura. Isso foi dado originalmente na década de 30, tá? Do século passado. Então, você tem o quê? Esses dois aglomerados que estão se colidindo, e aí você faz uma imagem desses aglomerados se colidindo no raio-x, que é esse painel aqui da direita, essa imagem aqui em azul, vermelho e amarelo e branco, tá? Essa parte colorida aqui, ela é uma imagem em raio-x desse aglomerado em colisão, e aqui no lado esquerdo eu tenho fundamentalmente a informação, a imagem dele no óptico. E aí eu vejo as galáxias, nem todos esses objetos que a gente vê aqui pertencem aos aglomerados, viu, gente? Esses objetos maiores aqui, em geral, são estrelas que estão na frente entre nós e o aglomerado. Então, nem todos esses pontinhos luminosos fazem parte desses objetos, tá? Aqui é só um parêntese. E aí eu tenho que a gente pode fazer análise do sinal de lenteamento gravitacional fraco, que é esses contornos em verde aqui, eles representam isso, esse sinal, essa convergência, que é uma função, tá, de lenteamento gravitacional fraco, que você pode estimar, dado o modelo, e também você tem uma maneira de medir, tá? Então, você faz a medida na verdade, do cisalhamento reduzido, e isso está relacionado com a convergência, e você traça esses contornos aqui de convergência, tá? Para estimar o que eu estou fazendo. Esses contornos brancos aqui mais internos, eles estão indicando qual é o centro do meu aglomerado via sinal lenteamento gravitacional fraco. Então, do aglomerado 1 mais massivo, a gente tem essa região, esse seria o centro, indicado pelo lenteamento gravitacional, como apontado no meu cursor, e aqui seria o centro do segundo aglomerado menos massivo, apontado pelo meu cursor, esses contornos brancos, tudo isso estimado via sinal de lenteamento gravitacional fraco. Mas vejam que se eu olho a imagem em raio-x, o centro do meu aglomerado, aí é a região, quanto mais claro, mais denso, tá? O centro do meu aglomerado estaria
estaria localizado aqui, mais ou menos nessa região, que é o que está marcado por essa cruzinha azul, bem pequenininha aqui, tá? Essa cruz azul corresponde ao ponto, a localização do centro do aglomerado mais massivo via sinal de raio-x. Então, vejam a diferença de informação entre o sinal de raio-x e o sinal via lentiamento gravitacional fraco. Isso daqui é uma das evidências que você tem da presença de matéria escura. Porque lembra, as galáxias, elas não. Quando você leva em conta a massa das galáxias, a massa do gás intracluster e vai extraindo essas informações, né, as contas elas não batem com o que você está observando, tá? E aí você tem, como aqui. Aqui você faz uma inferência do sinal de lenteamento gravitacional fraco. Só que aí você vê que a tua informação via sinal de lenteamento gravitacional fraco está completamente discrepante. E aí, discrepante aqui em que sentido? Estatisticamente, você tem o quê? Um erro enorme da localização de centro via, quando você compara os dois sinais de raio-x e lenteamento gravitacional, tá? E aí, isso daqui é uma das evidências de que há matéria escura e que é o principal componente do aglomerado de galáxia, tá? Você tem outras evidências para matéria escura, mas isso daqui, esse resultado é muito interessante porque ele é praticamente independente do modelo cosmológico, tá? Então, por isso que esse resultado aqui é tão bonito. Vamos seguir adiante. Aqui eu estava falando, né, já falei um pouco da evolução da história aqui do modelo cosmológico padrão, tá, para a história para a evolução do universo. A gente tinha falado até a radiação, a última superfície de espalhamento, emissão dos raios dos fótons da radiação cósmica de fundo. E aí aqui o universo continua expandindo, se esfriando e começa a formar as estruturas até chegar hoje, onde nós estamos podendo fazer essas observações, ok? Agora eu vou começar a falar mais da modelagem, do ponto de vista como que a gente modela teoricamente, a partir de primeiros princípios, dado o modelo padrão da cosmologia, como que eu modelo? Tem como eu estimar onde a gente pode encontrar os aglomerados de galáxias, qual o número desses objetos que a gente espera encontrar no universo. Então, tudo isso eu vou começar a falar agora do ponto de vista da modelagem teórica, tá? Fazendo um parênteses aqui, como os aglomerados de galáxias são as maiores estruturas ligadas do universo, a gente ainda consegue partir de primeiros princípios, até um certo ponto, a gente consegue fazer uma modelagem e prever, como eu vou falar aqui para vocês, o número de aglomerados de galáxias, qual é a massa deles e em que redshift eles se encontram. Isso já não é possível para estrelas, planetas, galáxias. Você não tem algo que você parta de primeiros princípios, tá? E para fazer essa investigação. Porque no caso de aglomerados de galáxias, a gente está num regime transiente entre, principalmente no início da formação desses objetos, transiente entre um regime linear para um não linear. Então, enquanto a gente está no regime linear ou quase linear, a gente ainda consegue fazer uma descrição antes de casar com uma parte mais empírica, tá? Então, o que a gente tem? Lá na época aqui, ó, na última superfície de espalhamento, eu vou ter o quê? Nesse momento, você não tem estrutura formada. Você, no máximo, tem o quê? Átomos de hidrogênio, pouquíssimos átomos de hélio. Então, nesse momento aqui, com certeza você não vai ter estrelas, nem pequenos objetos, tá? Então, quando a gente fala do contraste de densidade de matéria do universo, nesse momento aqui, esse contraste, ele vai estar basicamente, praticamente homogêneo, tá? Que é o que a gente mostra aqui. Eu vou ter um contraste de densidade de matéria basicamente homogêneo lá no passado do universo. Aí aqui nesse gráfico, nessa figura, ele faz a distinção. O que é vermelho é matéria escura e o que é bário é matéria normal, tá? É matéria bariônica, digamos assim, que a gente dá esse nome. Então, isso daqui, ó, tempo de 1 segundo. Universo lá no seu início. Você não tem, praticamente, você vai ter ali flutuação de vácuo, você não tem formação de estrutura nenhuma.
a densidade de matéria do universo é homogênea. Conforme o universo vai expandindo e esfriando, o que acontece? A matéria escura, pelo fato de não interagir ou interagir muito fracamente de forma eletromagnética, ela começa sim a se aglomerar. Ela começa a sair dessa homogeneidade e começar a formar sobredensidades, densidades, tá? E você vai começar a ter esse início de aglomeração. E se você está tendo uma aglomeração nessa região, naturalmente você vai ter um espaço mais vazio ao redor, tá? Então, isso daqui para a matéria escura, a gente está no tempo de 1000 anos, que ainda é um tempo muito, muito no passado, tá? E isso antes da última superfície de espalhamento. E a matéria bariônica, ela continua com aquela distribuição homogênea, por quê? Porque ela ainda está interagindo fortemente com os fótons. Então, isso daqui ainda representa aquele plasma quente da época da nucleossíntese, tá? E conforme o tempo vai avançando, o universo vai esfriando, a gente tem cada vez mais a aglomeração dessa matéria escura, e logo depois da última superfície de espalhamento, é que a matéria bariônica ela fica livre, digamos assim, para interagir e enxergar esses esses potenciais gravitacionais formados fundamentalmente pela matéria escura. E aí a matéria bariônica começa a se aglomerar também, caindo nesses potenciais formados pela matéria escura. E são esses picos aqui de sobredensidade que a gente espera encontrar o quê? Os aglomerados de galáxias, as estruturas que a gente observa. Como isso? Como você tem essa configuração, a gente chama, você tem essa hierarquia, então você espera o quê? Que os picos, os principais picos, os maiores picos de sobredensidade, eles vão poder ser identificados, e aqui é o que a gente vai chamar de halos, tá? Fundamentalmente halos de matéria escura. Teoricamente, por modelagem e também por simulação de N-corpos, a gente consegue fazer um estudo disso, a gente consegue fazer simulação, a gente consegue prever como vai se dar essa evolução aqui, como mostrado, tá? Até um certo regime linear, e depois a gente casa, como eu falei, com simulações de N-corpos ou com alguns modelos para falar dessa formação desses halos, fundamentalmente halos de matéria escura. E aí, isso é modelagem. E aí a gente faz a identificação desses halos de matéria escura, os mais massivos, os maiores. A gente identifica esses halos previstos pela modelagem com os aglomerados de galáxias, que são os objetos que a gente observa, tá? Dado isso, a gente tem o quê? A gente fala da densidade do número de halos, tá? Então, aqui eu estou usando nomenclatura de halos de matéria escura, porque eu estou falando que eu estou prevendo qual o número de halos a um certo redshift, num certo intervalo infinitesimal de redshift, num certo intervalo com uma certa massa, tá? E aí ela é dada por essa forma, isso daqui é a área do levantamento, do levantamento que você faz, você tem o seu instrumento, então você vai fazer um levantamento do céu, poucos são aqueles levantamentos que conseguem olhar boa parte do céu, tá? Então aqui vem informação de qual é a área, qual o tamanho da área angular do céu que você está observando, sem velocidade da luz. HDZ é o que a gente chama de função de Hubble, tá? Ela fala de quão rápido ocorre essa expansão do universo. Esse D aqui é a distância comóvel, tá? É uma distância cosmológica. E essa funçãozinha aqui é a chamada função de massa de halos, tá? Então, ela é proporcional aqui à densidade de matéria do universo, à própria massa do halo. A sigma M nada mais é do que o contraste. O contraste é o desvio padrão desse campo aqui, tá? Eu vou descrever isso daqui por um campo, tá? Pelo contraste de densidade de matéria. E aí, aquele sigma é o desvio padrão desse contraste, desse campo do contraste de densidade de matéria. Essa F aqui é o que a gente chama de função multiplicidade, eu já vou falar sobre ela no próximo slide, tá? Então, a partir disso, você faz essa construção via modelo, tá? Aqui eu só tenho modelagem, ainda não tenho informação de observações aqui.
e a partir disso você faz o teste e varia. Por exemplo, como aqui é uma distância cosmológica, ou a função de Hubble também depende de parâmetros cosmológicos, tá? Do seu modelo cosmológico. Esse desvio padrão também é outra quantidade que depende do modelo cosmológico. Como aqui você entra na sua formulação, entra a informação de qual modelo cosmológico você está usando, isso em si já. Então, por construção, você tem o quê? Que os aglomerados de galáxias que você faz, identifica com os halos de matéria escura, eles vão ser uma boa sonda cosmológica. Você pode usar esses objetos para restringir modelos cosmológicos. Você vai usar essas observações para dizer, olha, dado que eu observo, tais modelos estão excluídos, tais modelos são aceitos, tá? Então, isso que a gente chama de sonda cosmológica. Nesse gráfico aqui, eu ploto essa função do número de halos em função do redshift para objetos com uma determinada massa ou maior, tá? Aglomerados de halos de matéria escura com massa, se não me engano, de 2 vezes 10 a 14 massas solares ou maiores, como eles são sensíveis à equação de estado da energia escura. Então, eu estou fixando aqui todos os outros parâmetros cosmológicos e aí eu falo da densidade e modifico somente a equação de estado da energia escura. Estou variando aqui nesses valores e vejo como que essa curva modifica fazendo essas mudanças. E aí eu mostro aqui a sensibilidade, a gente consegue ver quão sensível é a abundância a abundância de halos de matéria escura em função do redshift, tá? Em termos da equação de estado da energia escura. Então, essa é uma sonda cosmológica que pode ajudar a restringir, a fornecer informação sobre a energia escura, ok? Só que quão fácil é fazer essa ponte? Tá? Então, aqui eu estou fazendo uma modelagem, estou falando de halos de matéria escura, estou falando de modelo cosmológico. Como fazer a ponte agora? Como usar essa modelagem e casar isso com as observações? Porque lembra que eu estou com aquelas imagens em raio-x, efeito Sinaev-Zeldovich, lentiamento gravitacional, riqueza. Como que a gente faz agora essa ponte entre modelo e observação, tá? Então, a gente vai ter diferentes fontes de incerteza agora no cálculo dessas quantidades. Uma delas é a função multiplicidade, que aparece aqui na função de massa, tá? Essa função multiplicidade, ela contém toda a informação do regime não linear da formação desses objetos. E aí, atualmente, a gente usa muito resultados de ajuste de simulação de N-corpos, tá? Essas simulações por si só já dependem da própria definição da massa dos halos, tá? Então, aqui são tecnicalidades que eu estou trazendo para conhecimento de vocês. Então, a gente tem uma curva de ajuste para essa função multiplicidade, obtida por uma equipe, tá, em 2008, que dava uma precisão de 5% em redshift zero, e a gente tem uma mais moderna que já dá uma precisão de 1% em redshift zero. E essa melhoria aqui na própria descrição, ela é super importante, porque a gente está fazendo cada vez mais observação. Você tem cada vez mais dados observacionais, não só de aglomerados de galáxias, mas de galáxias, supernovas, radiação cósmica de fundo. Então, entre outros. Então, a gente começa a atingir um nível de precisão nos dados, tá? A gente começa a medir os dados com uma certa precisão, em que a própria modelagem teórica ela precisa também caminhar junto, porque senão você vai chegar no momento em que o erro da sua modelagem teórica ela vai ser maior do que os seus erros observacionais, e aí, para você fazer o estudo, restringir os parâmetros daquele modelo, você já sabe que você está carregando ali, você vai ser dominado pelos erros da sua própria modelagem, tá? Então, as duas coisas têm que caminhar juntas nas melhorias, tá? E outra fonte de erro são os estimadores. Aí aqui é uma análise estatística, você tem para a gente fazer, quando eu falo, né, restringir os parâmetros cosmológicos, estudar o modelo cosmológico, todo esse tratamento é estatístico. Então, quando a gente fala que vai restringir um certo parâmetro cosmológico, esse parâmetro cosmológico você vai ter um estimador, a gente constrói uma função chamada likelihood, em português é verossimilhança, e aí você vai obter estimadores para cada um dos parâmetros que você está interessado em estudar. E a gente fez uma análise mostrando que esses estimadores
eles podem ser enviesados. E aí você tem que levar esse viés, você tem que levar esse bias em conta na sua análise. Até hoje, esse bias era muito pequeno, mas conforme a gente está melhorando a parte observacional, a gente tem que fazer um estudo para saber qual é o tamanho do viés, porque esses vieses também dependem da própria configuração do levantamento, tá? Da relação massa observável, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, toda essa parte específica da análise influencia no próprio tamanho do viés. Então, isso é uma análise que tem que ser feita, é um erro que tem que ser levado em conta cada vez mais, tá? Um terceiro erro é o do redshift fotométrico, porque aqui a gente tem a medida, quando eu falei daquelas observações em raio-x, no óptico, a gente ainda tem informação, a gente tenta, com diferentes sinais, inferir qual é a posição não só angular, tá? Quando você olha para o céu, você está vendo uma superfície, você está projetando toda a informação aqui numa certa superfície, mas a gente quer ter essa noção tridimensional, a gente quer saber qual é a distância que a gente está temporalmente também, tá? Então, a gente precisa dessa componente aqui, dessa informação tridimensional, que é o redshift, e aí a gente tem as medidas do redshift fotométrico, e é uma incerteza, em geral, a gente modela por uma distribuição gaussiana, é um erro que a gente tem que levar em consideração também, a gente tem que incluir isso na análise, tá? Aqui eu dou exemplo de 4 diferentes levantamentos, esses 2 estão em andamento, o Dark Energy Survey e o Javalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey, tá? O JPAS. O satélite Euclide e o LSST, eles vão entrar ainda em funcionamento, estão em construção, tá? E a última fonte de incerteza está relacionada à massa dos aglomerados. E aí, essa é a principal fonte de incerteza. Por quê? A massa desses objetos não é observada diretamente. Então, quando eu falo do sinal de raio-x no óptico e tudo mais, na verdade, o que a gente mede, eu não estou tirando informação da massa desses objetos. E essa é uma informação que eu preciso, porque por construção da modelagem teórica, o que é necessário é o quê? Massa e redshift. Só que observacionalmente, você tem o quê? Você tem luminosidade em raio-x, você tem temperatura de raio-x ou energia térmica, você tem o fator de computabilização para o efeito Sunyaev-Zeldovich, você tem riqueza, que você pode definir como um certo número de galáxias vermelhas no que compõem o aglomerado, ou o sinal de lenchamento fraco. Então, você tem essa informação observacional. Só que, teoricamente, eu preciso o quê? Da massa desses objetos. Então, você tem que fazer uma ponte. Aí você tem as relações massa observável. Você tem como linkar, você tem como conectar esses observáveis com a massa. Só que essas relações, elas têm toda uma incerteza que vem das suas observações e também da própria modelagem, porque aí você precisa fazer uma modelagem da astrofísica desse seu objeto. Será que a gente está levando em conta tudo que está acontecendo dentro do aglomerado para fazer essa modelagem de forma coerente? Então, quanto mais você estuda, quanto mais dados você tem, não só a gente vai conseguir melhorar o nosso entendimento dos modelos cosmológicos, mas o próprio entendimento desses objetos em si, da astrofísica deles. E quanto mais a gente conhece, melhor fica a nossa modelagem de forma a casar observação e fazer essas estimativas que a gente precisa, por exemplo, para massa, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma componente da verossimilhança, como eu mencionei para vocês ontem, tá? Isso daqui é uma contagem de aglomerados em que a gente faz o tratamento sem binagem. E aí você faz essa composição. Aqui eu tenho o número de aglomerados, tá? Em função do redshift fotométrico deles e de um observável que eu usei como exemplo a riqueza. E aí eu tenho que fazer toda essa convolução aqui, porque teoricamente eu tenho essa função. Eu quero saber a massa, eu quero o redshift verdadeiro. Então eu preciso compor com a distribuição de probabilidade de, dado o redshift verdadeiro, o que eu observo? Eu tenho que compor com a distribuição de probabilidade de, dado a massa, qual é a riqueza verdadeira? E dada a riqueza verdadeira, qual é a riqueza que eu estou observando? Tá? E essa função φ aqui, por exemplo, ainda tem a ver com a função seleção.
Então, você monta o catálogo, você faz as suas observações, você ainda tem todo o processamento de dados para saber, olha, até uma certa luminosidade, será que eu estou conseguindo captar todos os objetos? Será que eu estou conseguindo, tá? Será que eu estou conseguindo, será que estou perdendo algum objeto? Será que eu estou incluindo na minha análise algum objeto que eu estou classificando como uma galáxia vermelha, mas não é? E é uma outra, é um outro objeto astronômico. Então, toda essa informação que a gente chama de completeza, pureza do catálogo, ela vem aqui dentro da função seleção, tá? Então, tudo isso são aspectos para a gente fazer esse casamento entre observação e teoria. E aí é que está o trabalho mais duro, né, da análise. E aqui é um exemplo de uma restrição, são dois parâmetros cosmológicos, esse aqui é a densidade de massa, tá? Esse daqui é o sigma 8, ele dá uma ideia de uma escala de formação de estrutura, ele tem a ver com o desvio padrão do contraste de densidade de matéria a um certo raio, a uma certa distância, que é um raio de 8H-1 megaparsec, e aí você tem os contornos, o que você consegue restringir utilizando diferentes observáveis, aqui, na verdade, diferentes catálogos de aglomerados de galáxias, tá? Então, esse azul é o South Pole Telescope, esse daqui, o verde, o contorno verde, é um outro catálogo, o The Giants, DES é a análise do primeiro ano do Dark Energy Survey, KIDS também, e o Gama, outros levantamentos, e o Planck 2015, que foi um satélite para medir a radiação cósmica de fundo e que identificou aglomerados de galáxias via sinal de Sunyaev-Zeldovic, certo? Então, para concluir, a gente vai, como eu mencionei, a gente vai ter uma grande quantidade de dados nos próximos anos, tá? Tem vários levantamentos em construção, em andamento. A diminuição, isso vai fazer com que a gente diminua as incertezas na estimativa das massas e a gente vai ter uma melhor calibração das relações massa observável. E isso vai melhorar o quê? Vai ajudar a gente a restringir ainda mais os vínculos nos parâmetros cosmológicos e nos modelos cosmológicos, além de entender cada vez mais da própria astrofísica dos aglomerados de galáxias, tá? Então, gente, é isso. Espero que tenha sido útil. E se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Obrigada. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Ok, professora. Te agradeço novamente. O pessoal do chat também agradeceu aqui. E surgiram algumas dúvidas, né? Então, vamos aqui para uma sessão de dúvidas e perguntas. Começando então pelo Nelson, ele queria saber, então, se existe alguma relação entre aglomerados de galáxias e buracos negros supermassivos. Certo. Não tem nenhuma relação direta. Como eu estava falando logo no início da apresentação, eu dei uma noção para vocês das escalas. Então, alguns modelos do tamanho, né? Tamanho do aglomerado, tamanho de galáxias, do planeta Terra. Então, o que a gente tem você tem alguns modelos que dizem o quê? Que no centro de galáxias você tem algumas modelagens que dizem que no centro de galáxias podem haver esses buracos negros massivos. Só que aí é uma estrutura, esse buraco negro supermassivo, ele está associado com a galáxia, não com aglomerados de galáxias, tá? Então, essa ponte entre buraco negro e aglomerado de galáxias é uma coisa mais distante. Você vem para uma escala menor e aí você fala de buracos negros supermassivos e galáxias, tá? Não sei se ficou claro. Tá certo. A próxima pergunta, então, é do Ulisses Soares, que perguntou como se formam superaglomerados de galáxias. O grande atrator que afeta a nossa galáxia estaria dentro dessa classificação? Os superaglomerados, tudo faz parte, teoricamente, dada a modelagem, você tem aquela hierarquia, como eu mostrei para vocês. Você tem um contraste de densidade de matéria no universo, e conforme o universo evolui, você vai acretando lugares onde você tinha uma sobredensidade vão acretando cada vez mais matéria e lugares que tinham uma subdensidade vão ficando cada vez mais vazias. Então, com o passar do tempo, isso é uma coisa evolutiva. Eu mostrei até aquela imagem de dois aglomerados que estavam se colidindo. Então, você tem sim a formação de superaglomerados. Você vai ter regiões em que dois aglomerados vão se encontrar,
formando o superaglomerado e acretando mais massas ainda ao redor deles, porque vale ressaltar que nem toda galáxia pertence a um aglomerado. Então, esse é todo um sistema dinâmico em evolução, tá? Você tem uma pequena porcentagem que já se encontra em aglomerados de galáxias. A Via Láctea, ela está no que a gente chama de grupo local. Então, esse grupo local já é outra classificação. Grupo é um objeto menor do que um aglomerado de galáxias. Então, se um aglomerado de galáxias tem da ordem de muitas dezenas, centenas, milhares de galáxias, grupos de galáxias têm poucas dezenas de galáxias, tá? Então, a gente, por exemplo, a nossa Via Láctea, ela se encontra num grupo local, que é um grupo, ainda não é um aglomerado. Então, a gente vai ter ainda a nossa... Conforme os milhares de anos se passam, o nosso grupo local provavelmente vai encontrar um outro grupo, um outro aglomerado, e eles vão se fundir formando um aglomerado de galáxia e depois um superaglomerado. Muito bem. Agora a pergunta do Carlos Rogério. Ele perguntou: as galáxias mais distantes da nossa podem nos ajudar a estimar a idade do universo? Essas galáxias seriam mais novas ou mais velhas em relação à nossa? Tá. Sim, as galáxias mais distantes podem nos ajudar a estimar a idade do universo. A gente tem diferentes sinais, porque a gente precisa, por exemplo, estrelas do tipo Cefeira. Elas são muito usadas para fazer essa escada, a gente chama de escada cosmológica, para fazer essa inferência, né, de quanto tempo se passou, qual a distância que a gente está. Porque, por exemplo, quando a gente fala da distância da Terra à Lua, Terra ao Sol, Terra a Netuno, então, ou se a gente fala de distâncias ainda dentro da Via Láctea, é uma ordem de grandeza, uma certa ordem de grandeza. Quando a gente começa a falar agora da distância da nossa galáxia para a galáxia mais próxima, a gente já dá um outro salto, tá? É outra grandeza, e você começa a ter que utilizar outros tipos de objetos também, tá? E falar, então, quanto mais fundo você vai, mais difícil e outros tipos de objetos a gente tem que utilizar. Então, um objeto que é comum para a gente fazer, conseguir distâncias maiores, são supernovas do tipo 1A, por exemplo, tá? Mas deixa eu voltar aqui na pergunta, as galáxias mais distantes, então elas podem sim ajudar a estimar a idade do universo, tá? Por exemplo, você vai ter lugares propícios para você ter explosões do tipo supernova 1A, são galáxias. Então, a partir do momento que vocês têm essas galáxias mais distantes, a gente consegue observar, por exemplo, uma supernova do tipo A, ela já está ajudando a fazer essa estimativa, tá? Essas galáxias seriam mais novas ou mais velhas em relação à nossa? Depende. Vão ter galáxias mais novas, vão ter galáxias mais antigas, tá? Porque é aquilo, a gente está olhando o passado. Por quê? Porque a gente se encontra no planeta Terra. Então, se a gente estivesse numa outra galáxia, a gente estaria com o nosso telescópio apontando para a Via Láctea. E aí a gente estaria vendo a Via Láctea num outro estágio. Então, assim, lembrando também que quando a gente olha para o céu, como a gente está vendo, captando o sinal de luz que está propagando e vem se propagando há muito tempo, a gente está olhando uma certa fase daquele objeto. Então, é aquela brincadeira. Pode ser que eu esteja olhando uma estrela que já não existe mais, tá? Então, quando a gente fala da idade da galáxia, a gente tem que lembrar que é a idade dessa foto que a gente está tirando, desse sinal que a gente está recebendo hoje, tá? Então, assim, eu posso estimar, olha, eu estou recebendo esse sinal dessa galáxia, como que a gente estima se a galáxia é mais velha ou mais nova? Depende muito da dinâmica delas. Se elas estão com muita produção estelar, qual é a metalicidade, qual tipo de estrelas, como é que tem a interação entre os gases, e aí você tem vários sinais, observações que você faz das galáxias para fazer essa estimativa, tá? E aí sim, vão ter galáxias que a gente vai tirar fotos que vão ser mais velhas que a nossa e outras que são mais novas, tá? Excelente. Bom, então a última pergunta é da Vanessa Bicário. Ela perguntou: tem alguma teoria que explica por que há mais matéria do que antimatéria? Um pouco fora do tópico, mas se quiser responder.
É isso, está dentro, provavelmente, não sei se na apresentação de amanhã de cosmologia isso vai ser abordado, mas não, você não tem uma teoria fechada do porquê você tem mais matéria do que antimatéria, mas isso é algo que se observa. Então, quer dizer, deixa eu fazer uma correção aqui. Pode ser que já tenha alguns modelos e alguns estejam sendo bem-sucedidos, mas aí está fora do meu escopo, eu é que não estou com notícia. Então, pode ser que tenha, porque várias pessoas trabalham com essa parte de um universo primordial, com a formação, né, com essa fase mais inicial desse universo bebê, digamos assim, ou da fase inflacionária, tudo. E quando eu falo universo primordial, são modelos alternativos para você poder dar uma cara, né? O que a gente chama de Big Bang, que agora é uma caixa preta, que é uma que você coloca, fala que teve um início ali, coloca para debaixo do tapete. Então tem vários grupos que trabalham com modelos de ricochete, por exemplo, com modelos de universo eterno. Então, assim, pode ser que haja várias propostas e teorias, mas eu não sei qual é o status e quais são elas, tá? Eu vou ser sincera aqui, eu não sei como que está essa área hoje, para dizer, mas o que a gente sabe é isso, a gente observa mais matéria do que antimatéria, e até onde eu sei não tem uma resposta final para isso, tá? Tá certo, professora. Me Ah, parece eu que tô não vendo temos aqui. mais. Tô vendo aqui a desculpa, é que eu vi aqui Tudo uma bem. mensagem da Bruna. A Bruna foi minha aluna de iniciação científica muitos anos atrás, lá no Rio. Grande Olá, beijo, Bruna. estou muito feliz que ela está nos acompanhando aqui. E, gente, desculpa, é que vão surgindo as mensagens aqui, os nomes, então o da Bruna que me chamou a atenção, mas muito obrigada pela participação de todos aqui. Tá certo. Bom, nós não temos mais nenhuma pergunta. Opa. Bom, se você não se importar, professora, você pode responder mais uma pergunta? Sim, sim. Ok, a Esther acabou de mandar. Boa tarde. Gostaria de perguntar para a doutora se é possível estudar e pesquisar algo relacionado à cosmologia como estudante de graduação da UNB. Existem projetos de pesquisa, iniciação científica? Obrigado. Certo. Oi, Esther. Sim, é possível. Eu, particularmente, eu tenho um grupo de alunos que estão fechando o PIBIC deles, a iniciação científica, agora nesse que foi do ano 2019 a 2020, e eu estou com cinco novos alunos de iniciação científica agora nesse ano de 2020 e 2021. Então, em cosmologia, tem a possibilidade de trabalhar comigo, isso dentro da UNB, tá, gente? Comigo tem o professor Ivan Soares, tem o professor Daniel, o professor Clóvis. Então, assim, tem a professora Vanessa, tem alguns nomes aqui, alguns professores que eu estou citando, alguns são mais relacionados à gravitação, outros, no meu caso, mais ligado à cosmologia, mas dentro dessa grande área, tá? E sim, tem projetos de pesquisa, cada professor tem seus projetos, tá? E aí, se você quiser, você pode entrar em contato, se você quiser mais detalhes, tá? Sim, professora, me perguntaram se você autoriza a disponibilização do seu e-mail. Sim, Tá certo. tem um e-mail institucional, acho que na própria página deve estar. Por favor, divulguem o @unb.br, não @fisunb.br. Eu uso mais o @unb.br. Pode deixar. penalima@unb.br. Acho que é só isso. Tudo certo. Bom, então encerramos as perguntas do chat. Eu queria só agradecer você novamente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradecer também a nossa audiência. Obrigado pela presença. E por hoje é isso, pessoal. Compareçam Muito amanhã. obrigada. Até mais. Até mais, pessoal. Muito obrigada. E espero que tenha sido útil a apresentação. Tchau, tchau.